E aí, como vai? Eu sou o Lucas Corrêa, te agradeço por estar aqui no canal. Eu quero falar sobre Jesus, literalmente sobre Jesus. Se você está interessado em Jesus e sobre Jesus, é aqui mesmo que você vai ouvir falar dele. Eu vou falar sobre Jesus, o Rei da Terra. Eu vou falar sobre Jesus enviado ao mundo. Que mensagem Jesus pregava? Ele cumpriu o seu propósito e como cumpriu o seu propósito. Vou falar da ressurreição dele. Jesus envia o Espírito Santo e Jesus está ressurreto neste exato momento. E por amor nos fez participante de toda esta glória. Vai ser um pequeno estudo. Se você gosta de estudo, se você gosta de falar da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, eu te convido a curtir, compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, seja a pessoa que for. Te convido a fazer isso, porque palavra de Deus é palavra de Deus. Esse canal aqui, cara, é para falar da palavra de Deus de uma forma clara, simples e poderosa. A palavra de Deus, para que você entenda, ela é muito simples. Jesus é um homem simples, Jesus é um homem que traz clareza, Jesus é um homem de poder e ele está vivo nesse exato momento e ele está ao lado de Deus Pai. Ele está literalmente vivo. E vamos falar um pouquinho aqui neste vídeo sobre a trajetória de Jesus na Terra. E aí vamos lá, bora lá. Já falamos sobre o que a gente vai estar falando, né? Jesus enviado ao mundo. Vamos pegar Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 12. Está escrito assim: Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Jesus foi enviado ao mundo pelo próprio Deus. Jesus veio ao mundo por meio do Espírito Santo. Jesus chega ao mundo como uma promessa desde Adão. Desde Adão, Jesus é a promessa de restauração da humanidade. Este é um princípio básico que você que está me ouvindo precisa entender e estabelecer no seu coração. Jesus é o restaurador da humanidade. Então ele precisa vir ao mundo como um ser humano. Então por isso que Jesus necessita nascer de um ser humano, de uma mulher. Então Jesus nasce de Maria, é enviado. Eu peguei alguns versículos, poucos versículos para não estender muito. E este versículo base aqui já está falando que ele veio, ele está vindo, ele chegou ao mundo. Agora imagine Jesus já nasceu, agora Jesus está tudo certo. Então nesse exato momento a gente já começa a ir para o que Jesus pregava, o que Jesus anunciava e que mensagem Jesus pregava. Vou compartilhar aqui que mensagem Jesus pregava, que tipo de mensagem Jesus pregava. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 40, está escrito: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Vamos entender melhor esse versículo. Jesus está num contexto religioso do judaísmo. Então lá existiam partidos, lá existia a lei dada por Deus ao povo hebreu para Moisés. E eles obedeciam essas leis. Então Jesus, ele fala, a mensagem de Jesus era amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o maior mandamento. Mas ainda existe um segundo mandamento, Jesus fala, é a mensagem do próprio Cristo aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele fala, tudo se cumpre, toda a lei que está escrita está se cumprindo nesse exato momento, quando a gente obedece somente esses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
E a gente precisa ter isso fundamentado no nosso coração. Você precisa ter isso fundamentado no teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não tenho isso fundamentado, se eu não tenho andado nesses dois fundamentos, que é o alicerce para nós como igreja de Cristo. Claro, Cristo é o nosso fundamento, alicerce. Mas dentro do nosso coração, esses dois mandamentos precisam ser como alicerces fortes. Se esses dois mandamentos não serem cumpridos, a gente tem que rever se a gente está sendo verdadeiros cristãos. A gente precisa rever. Outra parte que Jesus anunciava é a pregação dele, que eu separei para nós aqui, é João capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 8. Está escrito assim: havia um homem fariseu chamado Nicodemos, tá? Fariseu, Lucas, eu nunca ouvi falar esse termo. O que é um fariseu? Imagina um partido político religioso. Então, imagina um partido político chamado Os Fariseus. Então, ele era um fariseu, ele era de um partido político religioso. E ele estava lá. E ele foi ter com Jesus, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Eu acho muito interessante essa parte, que ele vai lá: Mestre, os seus sinais e maravilhas são provas que Deus está contigo, mestre. E ele foi na calada da noite, gente. Olha só, ele foi na calada da noite. É muito interessante isso. Provavelmente para que ninguém visse ele, porque ele era uma pessoa, ele era um judeu religioso, ele era alguém importante naquela época, né? E Jesus responde ele: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus responde para mim, imagina tu perguntar A e uma pessoa responder C, D, E, totalmente diferente daquilo que tu foi querer conversar. Só que Jesus é um homem de destino, Jesus é um homem que dá direção, então ele vai direcionar Nicodemos, ele vai direcionar ele precisa ser direcionado e entender o que é a verdade, né? E eu quero falar isso para você, o que Jesus falou para Nicodemos serve para mim, serve para você, e se não tem servido, tem alguma coisa de errado, bem errado, literalmente muito errado. Eu lhes digo, Jesus disse, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então Nicodemos fica tipo assim, como pode um homem velho nascer de novo? Provavelmente alguém pode ter pensado, você que está me assistindo pode ter pensado, como eu posso nascer de novo? E Jesus perguntou a Nicodemos, acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Jesus está ensinando nós aqui o que é nascer de novo, o que é e como entrar no reino dele, o que é e como permitir ele entrar em nós e fazer de nós a sua casa. Jesus é um homem muito simples, então ele vai usar termos simples. Sei que para muitos possa ser que não vá conseguir entender o nascer de novo. Nascer de novo significa literalmente ter uma nova vida, nascer do céu, nós nascemos do ventre da nossa mãe, todo ser humano nessa terra nasceu do ventre de uma mulher, não existe outro que nasceu de outro lugar, só do ventre de uma mulher. E todo o ser humano carrega o erro dentro dele mesmo, que provém lá de Adão, que é uma longa história. Adão pecou e todo mundo que vem depois de Adão e Eva comete os mesmos erros, que é qual? Desobedecer a Deus. Então, como a gente nasceu do erro, como a gente nasceu errantes, a gente precisa nascer de um lugar que não erra, um lugar de destino, um lugar de paz, um lugar de vida, que é o céu, que é o reino de Deus. Então, quando a gente nasce de novo do céu, a gente agora não mais nasceu do erro humano, da carnalidade humana, mas agora sim a gente nasceu diretamente de Deus. Imagina nascer de Deus. Nascer de Deus, agora você vai ter um crescimento em maturidade em Deus e para com Deus. Você começa a caminhar
com o Senhor, assim como tu nasceu e foi um bebê e depois foi criança e se tornou adulto e na sua adultez você foi gerando maturidade para a vida, com Cristo é a mesma coisa. Quando a gente nasce de Deus, a gente vai crescendo e amadurecendo, e quanto mais tempo a gente passa com Deus, após nascer de Deus, a gente vai se tornando mais maduro e perceptíveis aquilo que Deus quer e a direção que Ele tem. Quer andar com Deus? Nasça de Deus. Assim como você nasceu da sua mãe, é possível nascer de Deus. Beleza? Agora vamos para a parte em que o próprio Cristo é crucificado. E por que Ele é crucificado? Lá no comecinho eu falei que somente Cristo precisava vir ao mundo para trazer restauração, e Ele precisava vir como homem, como ser humano, para trazer restauração ao ser humano. Não dava para vir um arcanjo Miguel, não dava para vir qualquer outro arcanjo, anjo, não dava para vir outro a não ser o próprio Deus. Porque somente Deus em si é santo, puro, somente Ele. Então Deus precisava vir à Terra como ser humano para trazer transformação e restauração. Então Jesus Cristo, para isso, Ele veio em carne, assim como eu e tu temos essa pele, essa carne. Ele veio assim como nós, mas como foi o próprio Espírito que colocou Ele em Maria, gerou Ele dentro de Maria e foi dada a luz, nele não havia pecado algum, nele não havia erro nenhum, assim como há em mim e você. Então toda a trajetória humana dele, sem erro algum. Quando ele morre, ele morre sem erro. Só morre, gente, quem erra. Só morre quem comete pecado todo dia. Porque o pecado leva à morte. Mas agora Jesus não pecou, então ele tem vida eterna. E essa vida eterna ele não morreria. Por isso que a gente vai ler aqui que ele vai entregar o seu Espírito, ele vai entregar a sua vida. Lá em João capítulo 19, versículo 28 ao 30, está escrito assim, que Jesus fala, eu não vou ler desde o começo, ele fala, está consumado, está feito. Quando ele está lá na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário, por mim e por você, ele fala, está consumado, está feito. O que eu tinha que fazer aqui na terra está feito. E lá no comecinho do versículo está escrito, Jesus sabia que sua missão havia terminado. Na cruz do Calvário, a missão de Cristo na terra havia terminado. E glória a Deus que Jesus veio ao mundo e se entregou por mim e por você. Porque o sangue que Ele derramou, não foi um sangue de pecado. Se eu derramar sangue aqui, é um sangue errante, é uma pessoa errante, tudo que sai de mim é erro. Agora o sangue de Jesus é um sangue totalmente limpo, dele saiu limpeza, águas vivas, assim como uma corrente de água. O sangue de Cristo é como uma corrente de água na nossa vida, trazendo restauração. E Jesus, para que a gente entenda e se aprofunde nisso, Jesus, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Existe um versículo nas Escrituras que fala assim, assim como ele morreu, devemos morrer com ele. Como assim morrer com ele? Ele morreu para os pecados, ele morreu para os erros. Eu devo morrer juntamente, unido a ele. Jesus está aqui, eu me uno a Cristo em morte. Ele morreu pelos meus erros, então meus erros morrem com Ele quando eu estou unido com Ele. Mas assim como Cristo ressuscitou, então eu ressuscito com Ele. E Jesus ressuscitou para a vida e vida eterna. Então eu ressuscito para uma vida eterna. Isso é nascer de novo, para uma vida eterna, para uma vida de eternidade. E para que a gente entenda e leia um pouquinho, lá em Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 8, está escrito, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. Que mulheres? Eram mulheres que seguiam a Jesus, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra que tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.
Então as mulheres que seguiam Jesus quando foram colocar as especiarias, porque quando Jesus morreu, não teve tempo de preparar o corpo como a cultura e costume judaico. Então elas iam preparar o corpo, foram preparar o corpo no domingo. Chegando lá, Jesus já não estava lá. Ele tinha ressuscitado. E Jesus é maravilhoso, imagina, ressuscitar. E para entrar, o Espírito Santo entra na história de Jesus. O próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus conosco, Deus em nós. E lá em Atos, capítulo 2, 1, 4, diz que estavam todos os discípulos de Jesus reunidos, todos os seguidores de Jesus, 120 seguidores. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo habilitava, conforme o Espírito Santo dava para cada um. O Espírito Santo faz parte dessa trajetória de Jesus, porque Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, ele vai falar: eu vos enviarei o Consolador amado, para vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está hoje operando na humanidade. Jesus está ao lado direito de Deus Pai. E o Espírito Santo está em nós, sobre nós e na humanidade, e trabalhando e intercedendo para que os seres humanos reconheçam Jesus Cristo como seu único Salvador. Essa é a história de Jesus, essa é a história do Espírito Santo. E ele foi enviado pelo próprio Cristo. E agora, se você não sabe, se você não leu ainda, eu quero dizer que para você que existem versículos nas Escrituras que vão falar de como Jesus é, como que Ele é agora. A Bíblia fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Está escrito desse jeito. Quando eu me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Este é Jesus nesse exato momento. A face dele está brilhando com todo o esplendor, assim como o sol em todo o seu esplendor. Da boca de Cristo sai uma espada que a gente entende que é a própria palavra de Deus. Seus olhos como chama, que é para purificação, o que ele olha é purificado, e ele está nesse momento intercedendo por nós, ao lado direito de Deus. Entenda, Jesus, nesse vídeo, nesse momento, ele está passando por você e olhando para você com olhos de chama, e ele quer trazer purificação e restauração. O fogo é restaurador. As pedras preciosas precisam passar pelo fogo para serem purificadas. E nós também, para que o ouro, quando é encontrado lá dentro da terra, ele não é só ele. Muitas vezes você pode encontrar só ele, mas ele está misturado de terra. E essa terra ela precisa ser retirada e para isso não é só água e esponja e escovão. Para isso precisa ser refinada, precisa passar por um fogo purificador para que o ouro se torne puro. Assim é eu e você. Para que a gente se torne puro e esteja com o Senhor, a gente precisa passar pelo fogo purificador dos olhos de Cristo. Que você encontre os olhos de Cristo. Entenda, Jesus está te vendo agora, com os olhos dele em chamas, acesos, trazendo restauração. Quando a gente fala de fogo, a gente normalmente, biblicamente, a gente lembra do inferno. Mas eu quero falar para você que existe um fogo que vai restaurar a tua vida, que é o fogo dos olhos do Senhor. E toda essa glória em que Jesus está, eu quero falar para você que eu e você somos convidados a fazer parte disso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, está escrito desse jeito.
Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando, ele está no fim da vida. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Olha, o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam sua vinda. O apóstolo Paulo fala que existe uma coroa para mim e para você, porque ele fala para todos aqueles que esperam a vinda de Cristo. E Cristo, existem outros versículos que eu não separei aqui, mas existem outros versículos que ele diz que ele vai voltar. Ele ressuscitou, e como diz, ele é o rei ele é o rei do reino de Deus. E ele é o rei, e a ele foi prometido todas as nações da terra. E ele vai voltar para governar todas as nações. E todos que agora receberem a mensagem do reino de Deus farão parte deste reino quando ele voltar. E receberão essa coroa. Se permanecer até o fim. Eu convido você a permitir Deus fazer parte da sua vida. Permita Deus entrar em você e fazer de você casa de Deus. Não vou falar, dê uma oportunidade para Jesus. Jesus já te conhece antes mesmo que você nascesse. Permita-se. Entenda, essa é a mensagem de Jesus. Essa é a história de Jesus, a história que conhecemos, do seu nascimento a sua morte, a sua ressurreição, a sua glória. Hoje Jesus está vivo, literalmente vivo. E Ele te convida a fazer parte. E Ele te convida a viver com Ele. Eu quero te dar um beijo, um abraço. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você achou esse vídeo interessante, eu oro e peço ao Senhor que sim, compartilhe com pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que ainda não conhecem de verdade o Jesus que vive agora e para todo sempre. Jesus quer transformar a nossa vida, não para nos dar coisas, mas para nos dar um entendimento celestial e do reino dele. Em nome de Jesus, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.